Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para as áreas de abrangência do Sudeste. Nesta quinta-feira, 13 de junho, saiu uma nova atualização da previsão probabilística da Agência Americana de Meteorologia, que indica as chances para a ocorrência de fenômenos climáticos como El Niño e Laninha. A previsão atualizada hoje reforça ainda mais a probabilidade para o retorno do fenômeno Laninha para este segundo semestre de 2024. No momento, estamos numa fase de transição. O fenômeno El Niño, que impactou a última temporada, chegou ao fim, foi um dos responsáveis pelas fortes ondas de calor. Ele chegou ao fim durante o mês de maio. Entramos num período neutro, em que o Oceano Pacífico está ali com um limiar de desvio da temperatura da superfície do mar muito próximo do zero, mas já com indicativo de resfriamento. Então, neste gráfico, a gente observa a probabilidade para a neutralidade climática indicada pelas barras em cinza, que continuam maiores no momento, mas posteriormente a probabilidade para ocorrência de laninha, indicada pelas barras em azul, cresce rapidamente e passa a ser predominante a partir do trimestre de julho, agosto e setembro. Então, tudo indica que teremos o fenômeno Laninha impactando o clima não só aqui no Brasil, mas no globo como um todo, entre o final do inverno e principalmente durante o período de primavera e verão, impactando diretamente a próxima safra. Para o Sudeste, a principal característica que esse fenômeno traz é que ele deixa a atmosfera ligeiramente mais fria, então aumenta o risco para picos de frio nesta temporada, especialmente na segunda metade do inverno. Então, geada é um fenômeno que temos que ficar mais atentos e monitorar neste período, porque poderemos ter episódios de geada chegando até São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, podendo afetar alguns cultivos sensíveis. Então, vamos ter que monitorar aí de perto e sempre que tiver algum alerta nós traremos ao longo dos próximos boletins. Além disso, o fenômeno Laninha intensifica o período seco e traz um prolongamento do período seco, então poderemos ter um atraso na regularização das chuvas no início da primavera. Pode atrasar um pouquinho mais, as chuvas ainda, por enquanto os modelos vêm indicando que o mês de setembro vai ser mais seco do que o normal, outubro também deve ser irregular, então as chuvas devem se firmar mais para o final de outubro e novembro. Essa é uma condição que também vamos monitorar e atualizar ao longo dos próximos boletins. Agora, nas condições atuais, o grande destaque é a atuação de um bloqueio atmosférico, que vem dificultando o avanço das frentes frias pela costa do Brasil durante esse mês de junho. Então, desde o começo do mês, praticamente não choveu na região sudeste. Tivemos apenas episódios costeiros aqui, especialmente entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais, mas no interior da região não tivemos chuvas e as temperaturas têm ficado de 3 a 5 graus acima da média para a época do ano. E isso tem contribuído para o rápido declínio da umidade no solo. Então, já estamos com um déficit hídrico bem acentuado, especialmente entre o noroeste de São Paulo e o interior de Minas Gerais e o Espírito Santo. Nestas áreas mais avermelhadas, os níveis de umidade no solo são inferiores a 20%, algumas áreas até inferiores a 10%. Solo mais úmido é registrado aqui entre o sul e leste de São Paulo, sul de Minas e partes do Rio de Janeiro. Agora, para os próximos dias, não tem previsão para mudança. O bloqueio atmosférico vai continuar impedindo o avanço das chuvas pelo interior do Brasil. Lá na região sul, tem previsão para o avanço de uma frente fria que mais uma vez vai ficar mais estacionária sobre o Rio Grande do Sul, trazendo temporais para o estado. Mas esse sistema, por enquanto, ainda não adentra pelo interior do Brasil. E vamos continuar com uma grande amplitude das temperaturas no sudeste. Mínimas ainda mais baixas. Então, tem algumas áreas aí, principalmente as regiões mais frias do sul de Minas, ainda com mínimas por volta ou ligeiramente abaixo dos 10 graus, e tardes cada vez mais quentes, especialmente na faixa oeste da região, oeste de São Paulo e Triângulo Mineiro, com máximas aí beirando até os 35 graus. No próximo período, tem previsão para uma ligeira mudança. A frente fria vai começar a se deslocar do sul do Brasil em direção à costa do sudeste. Então, depois do dia 20 de junho, aumenta a probabilidade para ocorrência de chuvas isoladas e fracas entre o sul de São Paulo e faixa leste do sudeste. Não tem previsão para grandes mudanças no interior da região, mas poderemos ter aumento da umidade, variação de nebulosidade e uma ligeira oscilação da temperatura. Vamos acompanhar na previsão pontual que deve acontecer ao longo dos próximos 30 dias. Em Casa Branca, São Paulo, previsão de chuvas zero, aqui a gente não observa tendência de chuvas para os próximos 30 dias e temperaturas aqui com ligeiras oscilações. A máxima deve cair um pouco depois do dia 20, mas não tem previsão para declínio muito acentuado da mínima. E temperaturas mínimas mais baixas são esperadas aqui no início de julho, mas ainda assim sem risco de frio extremo. Mínimas ali por volta de 10 graus, que é considerado uma temperatura baixa, mas não tem previsão de extremos. E as temperaturas máximas também devem diminuir bastante entre a última semana de junho e o mês de julho. Em Perdizes, Minas Gerais, uma condição similar. Tempo muito seco nos próximos 30 dias e ligeiras oscilações das temperaturas agora na última semana de junho,
com mínimas por volta de 14, máximas que devem cair bem com o avanço dessa frente fria. Mesmo essa frente fria não trazendo chuvas para o interior do sudeste, deve provocar uma mudança na direção dos ventos e uma oscilação de temperatura. Então, as máximas caem de mais de 30 para 24, 26 graus aqui depois do dia 20 de junho. E o início de julho também mais frio, inclusive com risco de temperaturas mínimas abaixo de 10 graus. Esses são os destaques da previsão do tempo para o sudeste. Eu volto na próxima semana com novas atualizações. Até mais!